Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os ciclos dos fundos imobiliários e mais especificamente dos FOFs, que talvez a gente esteja entrando na era de oportunidades desses ativos. Então vamos lá? Olha eu aqui de novo no site do Status Invest. E o que eu quero trazer para vocês, antes de eu falar especificamente aqui dos fundos, eu vou trazer o ciclo do mercado, uma ideia. O que é o ciclo? Pensa o seguinte, a oferta e demanda, períodos. Aqui eu trouxe na imagem pra gente, olha só como é que começa um ciclo. A gente tem um ciclo de otimismo, as pessoas querem muito, elas começam a ficar, excitação, grande euforia. Então todo mundo fala, tem muita reportagem, muito incentivo. Ocorreu no ano de 2019, havia muito incentivo, falando compra esse fundo, compra aquele outro. Se você buscar no YouTube, você vai ver vídeos de influenciadores conversando a respeito desses fundos. E aí veio a pandemia, veio a crise, e aí olha o que acontece. Tem negação, não, a crise não está vindo, a pessoa tem medo, os preços começam a cair, elas entram em pânico, aí tem a fase da depressão. Que aqui, olha só, grande oportunidade e baixo risco. E eu vou explicar por quê. Mas se a gente olhar aqui na euforia, a gente vai ter aqui, pouca oportunidade e alto risco. Pensando quando o mercado está eufórico, eu acabo comprando um ativo muito mais caro do que ele deveria. Então é um alto risco, tem poucas oportunidades. Agora, quando chega um momento como este de pânico, depressão e depois vem a esperança, quando novamente as pessoas se interessam, aqui os preços estão mais em conta, justamente por o medo do futuro. Então, se os preços estão caindo, será que eles vão voltar para os patamares anteriores? Mas aí você pode pensar, pera, é grande oportunidade de eu adquirir um ativo, adquirir um imóvel com preço descontado. E o pequeno exemplo que eu vou trazer aqui pra gente é o seguinte, pensa num imóvel de 100 mil reais. Então, se esse imóvel tá 100 mil reais e no momento de euforia ele tá 120 reais, ele tá mais caro. 120 mil, pensa o seguinte, eu falo aqui 120 mil reais. Aí esse ativo vai para 120 mil, esse imóvel, tá mais caro. Agora, se esse imóvel estiver custando 80 mil, 20 mil, de desconto, será que não é oportunidade de eu estar adquirindo? E é justamente essa reflexão que eu quero fazer aqui neste vídeo. Então a gente vai para o Status Invest, para o comparador. Então nós estamos aqui no comparador de FIIs do site do Status Invest. Aí eu trouxe alguns, e aí eu vou falar aqui especificamente de FOFs. Eu coloquei, por exemplo, aqui o do Rio Bravo, o HFOF, o BCFF11, que é um dos queridinhos. Tem um MGFF11 e o KISO11, que assim, também eles estão muito descontados, mas é o que tem um valor mais baixo de aquisição. Ele ranqueia aqui ele dá aqui pra gente, se a gente for ver aqui, medalhas. Qual que é melhor? Qual que é pior? Então ele vai dar medalhas pelo Dividend Yield. Quem tem o Dividend Yield mais alto? Ele traz aqui o RBFF11, fica em primeiro, 11,26. Depois tem o HFOF com 9,30, o BCFF11 com 9,3, o MGFF11 com 10 e o KISO com 8,88, que é a soma dos últimos 12 meses. Então ele somou o Dividend Yield pago mensalmente dos últimos 12 meses e ele traz o resultado aqui para nós. Veja, você pode olhar, o RBFF11 está pagando mais que os outros. Mas sempre é bom você olhar no RI do FOF, entrar lá no site dele e consultar os relatórios gerenciais. O que eu quero chamar a atenção é para o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então olha aqui, a gente for pensar. É claro, a gente vai ver os descontos, e assim que a gente vê os descontos, a gente precisa conhecer o que eu vou investir. Veja, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda ou de aquisição. Não estou dizendo para você comprar nenhum deles. Longe de mim querer fazer isso. Mas para vocês pararem e pensarem, vou adquirir um FOF? Coloquei eles aqui. Então olha só, eu tenho com
16% de desconto. Eu tenho aqui o HFOF com 6%, o BCFF11 com 15% de desconto. Eu tenho o MGFF11 com 18% de desconto e o Kizu com 18% de desconto. Então vamos lá, pessoal, eu estou aqui no TradingView para dar o exemplo do BCFF11. Se a gente pegar aqui, ó, 2019, novembro, dezembro, teve uma queda aqui, e aqui em janeiro o mercado estava em alta, havia muita recomendação. Olha como cresceu, se a gente pegar aqui, ó, desse período de 2018 até o final, comecinho de 2020. Chegou a custar aqui quase R$98 o BCFF11. Teve a época da pandemia, e na pandemia ele chegou a custar aqui, ó, R$56. Depois ele teve retornou na valorização e hoje ele está em 68. Hoje ele está em R$68 o BCFF11. Então eu estou demonstrando a queda de valorização. Não chegou perto ainda da queda de março, lá da pandemia, mas eles estão descontados. Será que ele volta para esse preço? Aqui ele estava muito caro. Ele estava acima do valor patrimonial. E aí que eu quero pensar a respeito disso. Estamos aqui no Status Invest. Estão todos aqui esses exemplos. São exemplos, pessoal. Eu coloquei aqui fundos grandes, interessantes que costuma se falar muito no YouTube. Eu trouxe o Kizu, que é o mais novo dele, para a gente pensar. Porque a relação de dividend yield, que é os dividendos pagos, está relacionado ao valor de cotação. Vamos lá, hoje o Kizu, o exemplo do Kizu, vale para os outros, você entra, lê os relatórios, vê se é interessante. Está custando R$ 7,58. Como eu falei, o dividend yield dele aqui, ó, dos últimos 12 meses, 0,88. Por mês dá 0,67. Tem a Selic que está subindo, né? Está acima de 7, pode ser que supere 8, supere 9. Vamos ver como vai ser o ano que vem. Mas o interessante aí é o que eu quero pensar o seguinte. Se antes eles estavam caros, olha aqui quando ele abriu, a R$10,61 e chegou a custar 15. Então houve uma grande valorização. Quem vendeu nesse período o fundo imobiliário dele ganhou dinheiro. Quem manteve ou quem comprou nesse período aqui, ó, no mês 5 de 21, até hoje só está perdendo. Eu não posso dizer se esse fundo vai continuar caindo. Não tem como eu saber isso. Pode ser que caia mais. Pode ser que ele, não no caso do Kizu 11, porque ele não passou pela pandemia, mas o BCFF11 e os outros que eu mostrei, eles passaram pela pandemia e tiveram grandes quedas. Pode ser que ele alcance aqueles valores e fiquem mais descontados. Pode ser que fique. Mas nós podemos ver que ele está mais barato. Se eu tivesse comprado ele aqui, hoje eu estava num prejuízo muito grande. Se eu tivesse comprado a 10, também estava. Lógico, eu não realizei a venda, mas eu estaria com prejuízo. O que a gente tem que pensar, e a gente sempre falou de fundos imobiliários, é a longo prazo. E aí, ele vai, provavelmente, tende a valorizar com o tempo. Se eu comprei um imóvel, um outro fundo imobiliário, ele tende a valorizar com o tempo. Ó, retornos passados não significam retornos futuros. Ganhos passados não significam ganhos futuros. Mas um longo prazo pode ser, e a bolsa, o índice da bolsa mostra pra gente, que em 5, 10 anos, você tende a ganhar tudo aquilo que de alguma forma você perdeu ou recuperar o valor. Só que durante esse período, e esse é o interessante, e a graça de fundos imobiliários, como alguém que tem uma casa de aluguel, é receber todos os meses um valor. Então vamos lá. Olha o PVP, como eu já falei, do Kizu 11. 18% de desconto. Deixa eu ver se deve estar a mesma coisa aqui no comparador, ó. 18%, 0,82. 0,82. Então vamos olhar os rendimentos dele para a gente ter ideia de quanto subiu.
Vou olhar aqui 7,58. Aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó. Rendimentos do próximo mês. Aqui pegando a data base aqui, ó. 16/11. A data de pagamento dele. Da cotação base, R$ 7,52. Ele pagou 6 centavos por cota. Olha como ficou mais alto. 0,79, quase 0,8. Se a gente for pegar esse valor e você começa a adquirir o fundo imobiliário com uma cotação mais baixa, o seu dividend yield aumenta. E a cotação, o dividend yield anual ou dos últimos 12 meses também aumenta. Lembra aquele aqui em 0,88, que é dos últimos 12 meses, ficou em 0,67? Se você adquirir nesse preço de 7,58 ou até mais barato, veja, ele pode ficar mais barato, hein? Não posso dizer para você se vai ficar ou se você deve comprar. Mas nós podemos ver aqui, ó, 0,79 já aumentou. E se ele manter esse valor, vai ficar muito mais interessante, vai ficar muito melhor. Pode ser que nós estejamos entrando no ciclo, vou colocar aqui de novo a questão do ciclo, no ciclo de oportunidades, ó, grandes oportunidades e baixo risco, porque eu adquiro um ativo com desconto que tem a chance, a oportunidade de se valorizar, ou pelo menos chegar no valor justo que ele tem, ou até superar. Imagina, no longo prazo, ele supera o seu valor de aquisição. Você está comprando todos os meses, aumentando sua base de cotas. Eu estou aumentando minha exposição em fundos imobiliários. Vamos ver até onde vai a Selic, até onde vai a inflação. E por isso é bom a gente estar acompanhando o mercado. E aí no futuro, eu adquirindo ali, não muito, veja, qual que é a estratégia aqui? Eu não compro tudo de uma vez. Eu vou fazendo compras aos poucos e acompanhando o mercado para ver como ele está. Porque pensa a pessoa que comprou, colocou todo o dinheiro dela comprando fundo imobiliário a R$15, no caso do Kizu, e hoje está a 7,50. O patrimônio dele caiu a metade. Se ele realizar esse prejuízo, olha quanto dinheiro ele perdeu. Mas se ele manter, ou for reduzindo o preço médio dele, comprando hoje para reduzir o preço médio, pode ser que ele entre numa boa situação no futuro. Mas quem compra barato? Né? Essa a ideia, é você pensar sobre isso. E entrar no relatório gerencial do fundo que você está interessado para ver os detalhes, cada detalhe, como é que aquela carteira é composta. Nós temos novamente o site do Status Invest. Aqui tem alguns exemplos. Você pode entrar no Fund Explorer, onde ele vai trazer o ranking de fundos imobiliários, vai trazer outras opções, outros FOFs, outros fundos de fundos. Mas eu quis trazer esse exemplo como comparador. Pensa o seguinte, não é porque o RBFF11 está em primeiro que ele é mais interessante. Será que ele é bem administrado? Será que o HFOF é bem administrado? Imagina alguém, o HFOF estava mais de R$100 e hoje está R$ 82,90. Será que o BCFF11 é bem administrado? Será que o MGFF11 é bem administrado? E o Kizu é bem administrado? Eu preciso estar acompanhando cada um deles para eu tomar a minha decisão. Mas nós podemos ver que eles são bem líquidos. Olha os valores aqui, ó. Olha só, lembra? Olha que eu vou trazer para a gente pensar aqui. O RBFF11. Será que ele é um fundo líquido? Olha o valor dele aqui, ó, 381 mil. Tá o mais descontado. Não, 84. Não é o mais descontado. Mas tem baixa liquidez. Será que eu devo adquirir? Espera aí. Ele está descontado, mas tem baixa liquidez no mercado. Tem que levar em consideração todos os critérios. O HFOF, a liquidez do HFOF, 2 milhões. Olha aqui o BC, 3 milhões. 1 milhão no MG, 1 milhão no Kizu. Se a gente colocar aqui, ó, coloquei aqui pra gente o RBFF11. Olha como ele tá desvalorizado. Em 2019, aqui no mês 8, R$ 87,00. Lembra que eu falei que os fundos imobiliários valorizaram muito? Valorizaram demais. Imagine quem comprou novamente aqui, na euforia.
Olha o prejuízo, R$ 115. Olha aqui em março, lá na pandemia, 56. E é o mesmo preço que está hoje, o preço de pandemia. Lá da crise, quando teve o circuit breaker na Bolsa de Valores. Pessoal, esse é um bom fundo? Você que tem que avaliar. Você quer investir nesse fundo? Você tem que ler os relatórios gerenciais. De repente, para você é oportunidade. Só que adote critérios, adote estratégias, comece a ler, estude. Pessoal, era isso que eu queria trazer. A questão é que talvez nós estejamos entrando num ciclo de oportunidades e de depressão, que as pessoas começam a ficar com medo e não querer mais investir em fundos imobiliários. Pensa o seguinte, se as pessoas estão extremamente interessadas, oferta e demanda, quanto a mais pessoas procurando, os preços tendem a subir. Então, se há escassez de um determinado produto, aquele produto está em menor quantidade, há mais pessoas interessadas, o preço sobe. Se as pessoas começam a ficar com medo, com o pé atrás, com medo da economia, da inflação, vendo que é muito arriscado, renda variável, elas começam a vender estes fundos, não quero mais, e começa a vender, o preço começa a cair. E quando cai é justamente que pode ser a grande oportunidade de aquisição destes fundos. No caso aqui eu trouxe os FOFs. Pode ser que sirva para os outros fundos? Pode ser, mas é preciso analisar cada um deles e conhecer cada um deles. Legal, pessoal? Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje e até os próximos. Falou!